Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindas! Hoje nós estamos aqui, ó, com as 3 redes sociais e a gente então vai começar com o nosso tema de hoje. Só lembrando, segunda, quarta e sexta-feira a nossa live é esse horário, às 10 horas da manhã. Terça e quinta-feira a gente faz a live às 8 horas da noite. Porque assim a gente pega todo mundo, né? Quem trabalha durante o dia, quem não consegue visualizar. Deixa eu saber, quem já segue há algum tempo, coloca aí pra mim, sou mamãe raiz, quem já me segue, quem já me acompanha há algum tempo. E quem tá chegando hoje pela primeira vez, coloca sou mamãe novata aqui com a gente, né? Obrigada, querida, a Leninha aqui. Então, quero saber, quem que já acompanha, coloca aí, sou mamãe raiz. E quem está entrando pela primeira vez, coloca aí, sou mamãe novata, Gisele chegando. Bem-vindas, meninas, para o nosso bate-papo, tá? Então, quem não me conhece ainda, que está chegando pela primeira vez, eu sou Lisa Kunin, sou educadora há mais de 20 anos, sou mãe da Ana Luísa e do Júlio Henrique, e o meu trabalho é ajudar as mães a terem filhos obedientes em 4 semanas, sem precisar gritar ou surtar. Esse que é o meu trabalho, tá bom? Gisele, novata, Gi, bem-vinda, tá? Que seja a primeira live de muitas, pra gente poder estar juntinho aí. Aproveitando, né? Vou fazer um convite para quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Nós vamos ter a maratona Mãe Não Surta. É inédita, tudo diferente. Quem já participou de alguma outra maratona comigo ou jornada, se inscreve porque essa vai ser um pouquinho diferente. Clica lá no link da bio do Instagram, se inscreve para a maratona e depois você vai entrar num grupo exclusivo do Telegram só para maratona, tá bom? Para poder te dar mais dicas e ajudar você ainda mais aí com os resultados, tá bom? Alice, eu assisti algumas vezes já, que bom! E a Lininha, sou mãe do Matheus, de 1 ano e meio, então bora lá fazer o melhor pelo Matheus. A Jane aqui com a gente no Facebook, bom dia, Jane, mais um dia aqui, que bom! Então vamos lá, ó, a gente vai trabalhar hoje, deixa eu puxar aqui, com um tema que eu vou falar a estratégia número 1, o começo de tudo, o princípio para a gente poder ter os filhos obedientes. Então, vou falar um pouquinho sobre essa estratégia e fica aqui comigo porque nós vamos ter uma atividade prática hoje, tá? Vai ser bem legal. As pessoas normalmente gostam quando a gente reflete um pouquinho, quando a gente trabalha alguma coisa aí na prática. Então, lembrando aí, atendendo aos pedidos do pessoal que já vem seguindo, já é acostumado. Antes eu fazia essas lives à noite, agora eu dividi um pouquinho até por conta da minha rotina. Então a gente vai ter um pouquinho de prática aí, combinado? Oi, Fabíola, bom dia, bem-vindo, tá bom? Pessoal, então, que tá chegando, vamos lá. Então, olha, para quem está chegando pela primeira vez, quem já acompanha, quem já é mãe raiz aqui, já sabe que no comecinho da live eu sempre explico, porque sempre tem gente nova chegando. Então, é assim, ó, aqui é um momento, é um lugar onde a gente vai bater um papo, tá? Onde eu tô falando, tô abordando o assunto, vocês podem comentando, pode fazendo as perguntas de vocês, que a gente vai interagindo. Que delícia! Ana, minha irmã linda, maravilhosa, saudade, bom te ver aqui. A Kelly, Cristina aqui com a gente também, que delícia ver vocês, tá? Então, olha, a gente vai batendo um papo, tá? Aqui é um lugar que não existe mãe perfeita, tá? Nós todas somos mães, a gente quer fazer o melhor pelos nossos filhos, mas às vezes a gente não sabe como. Então a gente vai discutir um pouco os assuntos aqui. Então fica à vontade, pode falar aqui que a gente se ajuda, que a gente contribui. E eu falo sempre, a gente não tem que ser melhor nem a Mulher Maravilha. A gente tem que ser hoje melhor que ontem. Combinado? Esse aqui é o foco do nosso bate-papo. Então, fiquem à vontade para vocês interagirem aqui com a gente, tá? A Leninha já acompanhou algumas vezes, que bom também. Thaís aqui no Face, bom dia. E como eu falei, para quem está chegando hoje pela primeira vez, só gosto de deixar claro o seguinte, qual que é a obediência que eu falo, né? Qual que é a obediência que eu ajudo as mães a terem com os filhos? Não é aquela obediência onde a gente fica dando ordem, faz isso, faz aquilo, e a criança, como um soldadinho, corre fazer tudo e dizendo amém. Não é esse tipo de obediência, tá? Onde a criança não faz, onde ela é punida, onde ela é castigada. Não é assim. A obediência que eu falo é uma obediência que parte da criança.
ela sente vontade de obedecer porque ela te admira. É essa obediência que eu falo, uma obediência aonde a gente entende o processo do desenvolvimento da criança, onde a gente entende as necessidades dela e a gente usa palavras de incentivo para a criança, de motivação, de superação, para a criança se sentir motivada a sempre querer ser melhor, tá? Então, é essa a obediência que eu falo. Se você concorda, se você acha que isso daí é bom para o seu filho, para a sua família, é um prazer grande ter você aqui comigo, tá? Se não é isso que você concorda, eu respeito a opinião e a gente segue aí na vida, né? Agora, se você tá aqui comigo, se é isso que você veio buscar aqui, então vamos aterrissar agora no nosso conteúdo, que então a gente vai começar a discutir essa estratégia. E vamos refletir um pouquinho, né? Qual que é o primeiro vínculo que a gente cria com o nosso filho, nós mães? Tem pais que participam aqui também, são muito bem-vindos, tá? Mas o nosso público maior é as mães, mães que quiserem trazer os pais para poder ouvir, fiquem à vontade, são todos bem-vindos, tá? Que a gente não exclui ninguém. Mas qual que é o primeiro vínculo que nós, mães, criamos com os nossos filhos, quando eles são gerados na barriga, né? Porque tem as mães do coração também. Então, o primeiro vínculo, quando a gente tem o nosso filho, a mãe biológica, a mãe que gera o filho, o primeiro vínculo é o quê? É o cordão umbilical, né? É por ali que tem o primeiro vínculo entre a mãe e o filho, por onde a gente vai passar os nutrientes para a criança, para ela poder sobreviver. Aí depois a criança nasce, ela é pequenininha ainda. Qual que é o próximo vínculo que a gente cria com a criança? É o aconchego, é o carinho, é quando a gente alimenta a criança. Aí a gente passa para esse vínculo, né? Que é onde a gente vai dar o aconchego, o conforto para a criança, aonde o pai também aproveita, ele também vai criando o vínculo com a criança. A mamãe do coração também cria o vínculo com a criança através do afeto, do carinho. E conforme a criança vai crescendo, conforme ela vai se desenvolvendo, o vínculo vem pelo quê? Através das palavras, através da comunicação, não é? Através da comunicação que a gente fala com a criança, que a gente expressa nossas vontades, nossos desejos. Muitas crianças entendem a linguagem do amor através das palavras, né? Aí, ó, um papai chegando. Acabei de falar dos papais que seguem a gente. Oi, Edson, bom dia. O Edson é papai raiz, estava ontem à noite com a gente, está aqui de novo, né? Bem-vindo, Edson. Então, nós, mães e pais, criamos vínculos com as crianças através da linguagem, conforme eles vão crescendo, conforme eles vão se desenvolvendo, né? É onde a gente vai criar o apego com a criança, ela com a gente. Então, a gente precisa cuidar muito com a forma como a gente se comunica com as crianças, porque as nossas palavras, elas podem servir para quê? Para incentivar, para fortalecer a criança, para ela se sentir segura, para ela se sentir que ela é capaz, ou o contrário também, não é verdade? A Jane falou que tá baixo. Gente, confirma aí para mim, o áudio tá baixo, tá bom? Como que tá? Para ver se às vezes não é lá ou se é aqui. Se vocês puderem só me comentar como que tá saindo o áudio para vocês, por favor. Tô falando bem alto aqui, tá? Pertinho do microfone. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui, como que tá o áudio para mim, só para eu saber se eu tenho que arrumar alguma coisa. O pessoal tá falando que tá ótimo, então beleza. Janinha disse que tá baixo. Gente, então aumenta, procura aumentar aí um pouquinho, porque eu tô falando bem alto, o microfone tá bem pertinho de mim, tá bom? Ó, tô falando que tá bom. Fer falou que tá ok. Então vamos lá. Ou, né, a gente também, pelas palavras, a gente pode fazer o quê, né? A gente tanto pode incentivar a criança, motivá-la, ou a gente pode fazer o quê? Com que ela se sinta insegura, com que ela se sinta vergonha, com que ela se sinta inferior. A gente pode irritar a criança com as nossas palavras, a gente pode fazer ela se sentir inútil. Então, veja, a palavra, ela tanto pode trazer a vida quanto a morte. Isso daí é de Provérbios, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com as palavras. E para a gente ter o nosso filho obediente, o que tem a ver com o conteúdo de hoje? A gente precisa saber nos comunicarmos com essa criança, tá? Então, usar as palavras certas, a forma correta da gente conversar. Se a gente usa a palavra errada, eu falo muitas vezes, quem já acompanha, quem já é raiz aqui com a gente, mamãe raiz, papai raiz, sabe? Que eu falo sempre que a palavra é o gatilho para birra.
da criança. O falar não, ontem a gente conversou isso aqui na live de ontem à noite, que teve uma mãe lá que comentou que quando a filha vai no mercado, ela fala para a filha que não pode ser desobediente dentro do mercado. Mas aí que tá, o que é não ser desobediente? Então a gente fala errado para a criança, a gente fala, eu não quero que você seja isso. Por que a gente não fala o que eu quero que você seja? O que eu quero que você faça? O que eu espero de você? Né? Então existe uma diferença muito grande. Então, claro que eu falei, não tem culpados, porque a gente sempre está procurando fazer o melhor, mas às vezes a gente não entende a melhor forma de comunicar com a criança. E as palavras que a gente usa com ela, a forma com que a gente fala, com que a gente expressa, a gente dá o gatilho para quê? Para a criança fazer a birra, para a criança desobedecer, para a criança se sentir mal. E também a gente já viu, eu sempre comento aqui, que crianças que têm mau comportamento, crianças que não obedecem, crianças que desafiam, né? Tem mães que falam, pais que falam, meu filho me desafia o tempo todo. Eu falo não, ele vai lá e faz. O que acontece? A criança está querendo mostrar para a gente que tem alguma coisa de errado com ela. É um pedido de socorro. Mas a gente entende que a criança está fazendo para provocar a gente, mas não é, tá? Não é. A criança está manifestando uma revolta, sim, um descontrole emocional, sim, porque ela está querendo manifestar que tem alguma coisa de errado com ela. E na maioria das vezes, o grande problema está na forma como a gente se comunica com as crianças ou na forma com que a gente não comunica. A gente anda ali na nossa rotina pirada, né, no trabalho, preocupação, agora aí essa época de pandemia, isolamento social, a gente fica irritado, nervoso, a gente não para prestar atenção nas crianças, para prestar atenção na necessidade delas. A gente vai levando e a gente quer que elas acompanhem o ritmo da gente. E aí elas começam a dar sinais, a gente fica irritado, e a gente desconta mais ainda nas crianças. Então a gente precisa muito prestar atenção na linguagem que a gente usa. Então, olha, pais e mães que entenderem a necessidade de aprender como se comunicar com os filhos, já tem aí, ó, metade do caminho, tá? Agora, Elisa, é fácil? Não, eu sempre falo que não é fácil, mas não é impossível, né? A gente precisa aprender, são coisas que a gente não domina ainda, mas a questão é que quando a gente consegue falar a linguagem que eles entendem, quando a gente consegue mostrar para a criança o que a gente espera dela, quando a gente consegue incentivar, mostrar e fazer com que ela tenha a vontade dela ser melhor, aí pronto, aí você já ganha os teus filhos para sempre, né? E também eu falo muito assim, a gente se preocupa com os filhos nessa fase da infância. Por isso que muitos pais, muitas mães brigam para interromper o mau comportamento ali na hora. Mas cada vez que a gente briga com a criança, que a gente faz ela se sentir pior, que a gente faz ela se sentir mal, a gente está criando o quê? Um distanciamento entre a gente. A criança vai se afastando, ela vai deixando de confiar na gente, ela vai criando um mundinho dentro dela de revolta, de frustração. Pode ser até que a criança não dê trabalho, que ela não grita, que ela não faz birra. Pode ser aquela criança que fica triste, que fica contraída e a gente acha, tá tudo bem, pelo menos não está me incomodando, não está fazendo pirraça, não está me incomodando. Só que o que eu falo sempre, gente, nós que somos pais de crianças pequenas, menos de 10 anos, a gente não pode esquecer que daqui a pouco, um pulinho, vai vir a fase da adolescência. E se a criança não estiver bem emocionalmente, é onde os problemas vão voltar e com muito mais força. E daí pior, não vai ser só você no controle. A gente vai ver outros, né, lá fora que vão estar ali, ó, na cabeça dos nossos filhos. E se a gente não tiver esse vínculo, olha o comecinho da live, esse vínculo bem forte, bem estabelecido entre mães e filhos, entre pais e filhos, aí a gente pode, né, acabar até perdendo os nossos filhos aí para o mundo. Então, olha a importância da gente parar agora, nesse momento onde os filhos da gente é pequenininho, e a gente prezar por essa obediência, mas não obediência de soldado, onde a criança é assim e diz amém para tudo. Isso daí não é saudável, né? É aquela obediência onde a criança confia em você, ela sabe que você quer o melhor para ela. Então, ela vai te obedecer porque ela te admira e ela sabe que o que você quer é o melhor para ela. Então, o que você pedir, o que você aconselhar, ela vai te atender porque ela confia, ela tem prazer nisso. E a gente consegue isso
o primeiro grande passo é através da comunicação. Uma comunicação assertiva, uma comunicação que vai fazer a criança se sentir orgulho dela própria, né? Isso a gente faz até através, tem lives aí, quem procurar lá no YouTube vai ver que eu já falei que não é só elogiando, elogios fins, não, porque isso daí é prejudicial, mas a gente faz os elogios do meio, do processo da criança. Então, forma de comunicação que eu falo, não é apenas forma de você dar bom dia para a criança, de você perguntar como foi na escola, não. É muito mais profundo, vai muito mais além do que isso. Combinado? Pessoal que chegou agora, eu comentei ali no comecinho da live que hoje a gente ia falar sobre esse assunto e nós vamos ter agora um momento que eu trago aqui, que eu falo que é a prática, é a mão na massa, onde a gente vai poder vivenciar a situação para a gente poder sair daqui tendo a experiência da importância desse assunto que eu trouxe aqui pra gente hoje. Então, vou pedir o seguinte para vocês agora, tá? Quem tiver com papel e caneta aí pertinho, pega. Quem não tiver, não tem problema. A gente vai fazer uma vivência agora, mas eu preciso da ajuda de vocês, da participação de vocês, tá bom? Então, o que vai acontecer agora? Agora, vocês vão se imaginar crianças, tá? Pode ser você lá na sua infância, a gente vai voltar esses dias atrás, né? Pouquinhos dias atrás, você vai se ver criança na idade dos teus filhos, tá? 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos, você vai se imaginar com a idade dos teus filhos. E eu vou ler aqui algumas frases e você vai se imaginar o seu pai ou a sua mãe falando essas frases para você, tá? E aí eu quero que você coloque aqui para mim qual é a sensação que você teve ao imaginar o seu pai ou a sua mãe dirigindo essas palavras para você. Pode ser que isso já aconteceu, pode ser que você já ouviu isso, pode ser que você nunca ouviu isso, não tem problema. Mas eu gostaria que você se imaginasse na cena para a gente vivenciar. É importante a gente ter a sensação, a gente experimentar. E aí vocês vão comentando aqui para mim, tá? Eu tô vendo o pessoal que tá no Facebook, no YouTube. Só para variar, ó, o YouTube não tá me mostrando o chat, então quem tá no YouTube me perdoa, mas eu não consigo ver vocês agora, tá? Pode sair quem estiver no YouTube e ir pro Facebook e pro Instagram. Vocês vão comentando aqui as frases pra gente poder vivenciar, ok? Quem está comigo, manda um joinha que tá comigo, que vai participar e nós vamos começar então. Só tomar uma aguinha aqui. Vamos lá? Deixa eu ver quem que tá aqui comigo, quem já mandou um joinha aqui, que vai participar, pra gente começar a nossa vivência aqui então. Vamos lá? Então, olha, você tá se imaginando, aí, Alice, Elaine, Nair, beleza, Dianinha, ai, que delícia ver vocês, a Rê, Mica, ótimo, gente, então, ó, show de bola, vamos lá, vamos começar agora, tá? Edson, brigadão, Edson, então vamos lá, Roneide também, então, olha, pensando agora que você tem a idade do seu filho, da sua filha, e aí seu pai ou sua mãe fala para você, tá? Você deixou os brinquedos espalhados pela casa. A Jane aqui no Face também. Flávia, então vamos lá. E aí, ou seu pai ou a sua mãe, né? Se você é pai, você vai pensar seu pai falando para você. Se você é mãe, você vai pensar sua mãe falando para você. Chega e fala assim para você. Os seus brinquedos estão sempre por toda a casa. Você sempre tem que jogá-las. O que acontece com você? Você não sabe fazer direito? Quantas vezes eu tenho que dizer que não é para deixar brinquedo espalhado pela casa? Você não me escuta? Você é surdo por acaso? Então, você levou uma chamada agora, você é criança e seus brinquedos ficaram espalhados pela casa. O que você achou dessa frase? Tá? Aqui não tem certo nem errado. Quem já é raiz aqui sabe que a gente não julga comentários. Se você se sentiu bem, está ótimo. Se você sentiu outra coisa, eu gostaria que você comentasse aqui para mim. O que você sentiu do teu pai ou da tua mãe falando essa frase para você? Porque você deixou os brinquedos espalhados pela casa. Né? Vamos pensar o seguinte. Se já falou de novo é porque você sempre está espalhando e não está resolvendo nada, né? A bronca sempre vem, você continua fazendo
Isso daí te ajudou para alguma coisa? Não te ajudou? Essa frase vai ajudar você a ser melhor e não deixar mais os brinquedos espalhados. Você aprendeu a lição ou você ficou aí, ó, a Edinha já falou, triste, não faço nada certo, tristeza. Então, vamos lá. Pessoal do Face, também tô vendo aqui, tá? A Thaís está comigo, a Ivonete também, a Flávia, a Thaís Bonetti, vamos lá. Senti magoada porque precisa falar tanto assim. Verdade, Pamela, não tem mais coisa que irrita do que muito falatório, não é verdade? O Edson triste, a Nair muito triste. Então, vamos lá. A Elaine ficou triste também. A Thaís Cristina falou que sentiu-se inútil. Magoada, que a minha mãe não gosta de mim. Então, vamos lá. Tem mais, tá? Tem várias frases. A gente vai passar para a próxima, então. Então, presta atenção. De novo, você criança, o seu pai ou a sua mãe vai falar a seguinte frase agora para você. Está muito frio lá fora e olha só a blusa que você está usando. Como pode você ser tão boba assim? Não percebe o frio que está lá fora? E agora? O que você achou? A Kelly está falando do anterior, muito triste, era só pedir para guardar. A Lu, quando eu era adolescente, minha mãe queria que eu e minha irmã arrumássemos a bagunça do quarto e a gente não arrumava, ela começava a jogar nossas roupas pela janela e dizer, bagunça fica lá fora. Ai, 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 Lu, e como você se sentia com essa situação, hein? A Jane, como criança, espalho sempre, a Thaís apreensiva, triste, triste. E agora, gente, com questão do frio, hein? O pai ou a mãe chamou você até de bobo. Parece que você é bobo, parece que você é boba, não tá vendo o frio que tá lá fora e você sai com essa blusa aí. Como você ia se sentir? Imagina, você se arrumou toda para sair, né? Foi lá o todo para sair, escolheu a roupa que você queria, desce todo feliz para poder passear e aí vem uma frase dessa. Você vai ficar feliz? Nossa, pai, nossa mãe, obrigada, valeu, você me ajudou. Tô rua agora, não vou mais sair sem blusa. O que acontece agora? Né, a Lininha ficou magoada. A Xana, sou mãe raiz, aprendi a me comunicar melhor com meus filhos depois que comecei a ver seus vídeos. Não tinha noção de que estava fazendo com os meus filhos. Obrigada, viu? A Lininha, triste com o tratamento da minha mãe. Penso, poxa, só olha os meus erros. Boa, Ronide, muito bom. A Thaís, sem autonomia. Perfeito, Thaís, show de bola. Nair, doeu. Nunca acerto nada. Verdade. Olha a importância da gente dar autonomia para as crianças, né? E a gente tem que aprender a deixar os filhos terem as consequências também, né? Se eles fez uma escolha errada, a gente tem que ensinar a ter as consequências. Aí eles pensarem melhor na hora de fazer as escolhas, não é verdade? A Kelly disse, a sensação que eu tenho é que minha mãe não gosta de mim. Perdida e triste, a Thaís Bonetti comentou. Vamos lá, gente, tem mais frases, tá? Vamos ver a próxima agora aqui. Se você mexer nos meus perfumes de novo, eu te dou um tapa agora. Imagina você criança, curiosa, você vai ali ver os perfumes da mãe. A mãe olha para você e fala, se você mexer nos meus perfumes agora, eu te dou um tapa na mão, te dou um tapa agora. Imagina só. A Flávia colocou, não posso nem usar a roupa que eu quero. Como você está me ensinando a fazer tudo errado? Ai, gente. A gente reflete, né, nessas frases aqui, até porque muitas vezes a gente ouviu essas frases, né? Talvez não exatamente como essas, mas com algum sentido. Pode ser que a gente ouviu essas frases e a gente, sem pensar, inconscientemente, acaba replicando isso daí com os filhos, né? Alice, eu ficaria assustada. Lu, li seu depoimento aqui, entendi, viu?
Você se culpava, né? Você se sentia culpada por estar causando ali, deixando a mãe brava, porque você sempre era obediente. A Mica inútil, com medo, medo, medo. Agora vamos ver a frase, então. Né? Com certeza a criança fica assustada mesmo, Danilson, né? Então vamos lá, próxima frase agora. A Jane que magoou. Não gostei dessa autoridade. Ficaria brava porque queria ficar igual a ela. É verdade, Ronete, tem razão, viu? Às vezes a gente vê a mãe, né, passando perfume, uma maquiagem, a gente quer fazer também, e ela não entende, vem dar uma bronca na gente. Ó, vai ter uma coisa para refletir daqui a pouco, viu? Segura aí comigo. Vamos ver agora essa outra frase. Arrume agora seu quarto, sem dar nenhum pio. Antigamente era, né? Sem dar nenhum pio. Se você abrir a boca, se você der um pio, você vai ver o que eu faço com você. Você ganha uns tapas, olha só. Olha a ordem, né? Arruma já seu quarto agora sem dar nenhum pio. E aí é aquela coisa que a gente fala do soldadinho, né? A gente dá ordem e o soldadinho tem que ir lá e tem que obedecer na hora. Não pode negociar, né? Não pode conversar com calma, explicar o motivo, o porquê. Como que você se sentiria com seu pai e sua mãe te dando uma ordem dessa? Você tá ali no seu canto quietinho e aí de repente chega e pá, vai lá e faz isso já, agora. A Flávia, ele comentou do perfume, só queria sentir o cheiro. Deixa eu ver aqui. Alice, acaba que o filho sente medo dos pais e não respeito. Muito bem, Alice, muito bem. A gente vê muitos filhos obedientes, eles são obedientes, assim, o mau comportamento é interrompido, mas por medo, né? Por isso que a gente fala, a comunicação faz com que a criança fica retraída, ela fica apreensiva, ela fica com medo, ela quer fazer tudo certinho, ela não quer errar jamais, porque ela não quer levar bronca, né? Então ela quer sempre obediente, né? Sempre ela quer correr e atender às ordens, porque ela tem medo, não porque ela sente prazer. A Pamela, eu ouvia muito isso, hoje estou reconhecendo, às vezes faço com as minhas filhas e ver meu passado está refletindo nela. Obrigado a fazer. Vamos passar para a próxima, né? Então, vamos lá. Você acha bonito mexer nas minhas coisas? Parece que você não percebeu a importância de ter boas maneiras, de pedir sempre. O que eu estou tentando lhe ensinar é que você seja obediente e educado, mas parece que não está dando certo. Você gostaria que eu mexesse nas suas coisas também? Você quer que eu estrague os seus brinquedos? E agora? A criança estava lá mexendo, foi mexer curiosa na maquiagem da mãe ou na caixinha de ferramenta do pai, e aí sem querer estragou. E aí a gente vem com aquele sermão, né? Você acha bonito isso, ficar mexendo nas minhas coisas? Você parece que não tem educação? Eu canso de te ensinar e você faz tudo errado? Você quer que eu vou lá e mexa nos seus brinquedos, estrago os seus brinquedos também? E agora? Não é verdade? Como que fica uma situação dessa daí? A gente já está acabando, viu? Só mais 2 frases aqui para a gente poder refletir o sentimento. E olha, vocês vejam que cada frase ela tem uma conotação, né? A gente trabalhou primeiro ali com os insultos, não, primeiro com acusações, né, dos brinquedos, depois com insultos, chamando a criança de boba, porque ela não sabe se vestir, depois ameaçando, dar um tapa na criança, depois a gente viu as ordens, faça isso, faça aquilo. Agora a gente viu a mãe ou o pai que fica dando lição de moral na criança, né? Aí, ó, tristeza, frustração, fiquei frustrada e triste, isso mesmo. Então a gente vê assim, ó, são várias formas diferentes de se comunicar. Cada, né, frase que a gente fala está sendo diferente o contexto uma da outra. É uma linguagem de comunicação, mas o que essas linguagens estão causando, né? O sentimento da criança. Então, isso que a gente precisa prestar atenção.
Agora a gente vai fazer a próxima, tá? Presta atenção. Pare já de fazer escândalos. Você não vê que eu fico nervosa? Você quer que eu fique doente? Se eu morrer, a culpa vai ser sua. E agora? Olha aí o pai ou a mãe fazendo o papel de vítima, né? E ainda colocando uma culpa no filho ou na filha. Olha só, pare de fazer escândalo. Você não vê que eu estou ficando irritada? Eu vou ficar doente, eu posso até morrer. A culpa vai ser sua. Olha o que você está fazendo comigo. Você está me matando, menino. Você está me matando, menina. Quantos pais, quantas mães não fazem isso com os filhos? Não se vitimizam para ver se o filho ou a filha ficam com dó, tem piedade, né? Como que você se sentiria ouvindo isso? Do teu pai, da tua mãe, lá com os motivos deles, claro, né? Mas vem e te joga uma carga, uma responsabilidade desse tamanho. A Nair já, sem palavras, né? Já colocou nossa. Alice, que tipo de filha sou eu? A Roneide, muito medo. Assustada, pois é. Então a gente tem que cuidar, né? Quando a gente coloca para os filhos o que eles podem estar causando na gente, não é verdade? Agora vamos ver aqui eu sou sempre encosto. Ai, ai, ai. Vamos ver a última frase agora aqui então, né? Por que você não faz igual o seu irmão? Olha como o seu irmão faz as coisas bonitinho, olha como ele é obediente, olha como o seu irmão se comporta. Por que você não procura ser igual a ele? E agora? Olha a comparação. Como que você se sentiu aí sendo comparado, sendo comparada, né? Às vezes a gente é comparado com irmãos, a gente é comparado com um primo, com uma prima, com um amigo da escola, com um vizinho, né? E às vezes a gente não percebe. Eu estou falando essas frases que são pesadas, mas olha, não precisa usar essa frase num contexto pesado, não. Às vezes a questão é ter mais simples ali, entre irmãos, né? Olha, filho, sua irmã comeu tudo, por que você não faz igual a ela? Né? Não precisa ter todo esse contexto que eu coloquei aqui. Claro que eu coloquei para potencializar, para a gente perceber. Mas às vezes a gente usa num tom mais tranquilo, mas a gente usa com os filhos. Né? Olha só seu priminho como ele senta, olha só como a vizinha se comporta. A gente compare. Como que você se sentiria sendo comparado, sendo comparada ali com os outros? Né? Agora que você se colocou ali. A Thaís, me sentiria rejeitada e não amada. Né? Então, olha os sentimentos. Então, gente, eu trouxe a Grazi. Isso acontece até hoje. E é triste demais, né? A gente quer ser reconhecido. Nós somos seres únicos. Não existe ninguém no mundo igual a gente. Nem os irmãos gêmeos são idênticos, não é verdade? Então, cada um é único. Cada um tem os seus destaques. Todo mundo tem pontos positivos e pontos negativos. Agora, dá a impressão nessa frase que os pais só enxergam o lado ruim da gente, né? Enxergam só o lado bom do outro. Olha, eu não gostei de ouvir isso. Aqui em casa é um problema. Como temos gêmeos, essas comparações sempre vêm à tona por todas as pessoas que não cercam. Babás, avós, tios, temos que nos policiar muito. Verdade, Lu. Com os gêmeos, então, é isso, sempre tem as comparações, né? Eles têm, sim, muitos traços parecidos, né? Se são gêmeos univitelinos, tem muitos traços parecidos, mas cada um tem a sua personalidade, cada um é um indivíduo único e a gente precisa entender e respeitar isso, né? A Pamela, eu sempre ouvi essa comparação e só falava eu negativo me chamando burra. A comparação é a pior coisa que existe, com certeza, né? Comparação faz com que o outro seja melhor, a gente se sinta pior e a gente acaba achando que a gente não é capaz, que a gente não dá conta, que é só o outro que pode conseguir. E isso prejudica muito a gente lá na frente. Porque pode ser que você queira fazer algum curso, que você pode querer procurar uma carreira e você vai pensar lá na frente, isso não é para mim. Né? Sempre o outro, isso daí é para o outro, isso não serve para mim. A gente às vezes se julga inútil. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Por quê? Por causa de coisas que a gente vem ouvindo, né? A Jeninha, fraca de não conseguir o que ela quer. A Pamela, sim, isso aí. Então, gente, quando eu falo da estratégia número 1 para ter os filhos obedientes, nós passamos aqui por uma experiência, uma vivência da gente sentir o que essas frases causam na gente.
E às vezes, sem querer, sem perceber, como a Lu falou ali, que acontece ali na família dela por conta dos gêmeos, sem querer, sem intenção, sem parar para pensar assim, eu vou falar essa frase para te machucar. Não, mas a gente usa e a gente não percebe o quanto isso machuca as nossas crianças. E aí a criança se rebela, ela fica frustrada e ela tem um mau comportamento porque ela não está aguentando sentir aquilo. E aí a gente fala o que a criança dá trabalho, que a criança é desobediente. Então, se vocês entenderem a importância da gente saber comunicar com os nossos filhos, vocês já vão ter dado um passo muito grande, um passo além da conta aí para se aproximar mais, para criar o vínculo. E com o vínculo fortalecido, com o vínculo criado, é muito mais fácil de fazer os filhos obedecerem. É muito mais fácil. Não adianta, se você quer fazer teu filho te obedecer por imposição, por grito, na base da ameaça, não vai funcionar. Se a criança é do temperamento quente, do temperamento explosivo, vai bater, a criança não vai aceitar, ela vai explodir. Se a criança tem um temperamento mais frio, mais introspectivo, dela se fechar, ela vai ficar quieta, mas ela vai ficar muito triste, isso vai magoar muito a criança. E os reflexos disso lá para frente, na vida adulta, uma pessoa com muita ansiedade, com depressão, que não se sente capaz, que sempre se acha inferior, e aí o problema das meninas entrarem num relacionamento abusivo, né? De aceitar qualquer coisa do marido lá na frente. Porque se os pais tratavam ela desse jeito, os pais que amam tratavam ela desse jeito, qualquer um tem o direito de fazer isso com ela. Então, por isso que a gente vê hoje muitas mulheres num relacionamento abusivo que não conseguem se libertar. Então, nós precisamos cuidar da saúde emocional dos nossos filhos. Se eles estiverem bem emocionalmente, seguros, felizes, sentirem que tem o espaço deles, fica muito mais fácil da gente pedir e eles atenderem, tá? E agora, gente, eu quero contar uma historinha aqui para vocês. Pode ser que vocês já conheçam, né? Pode ser que não. Se já conhece, vale a pena a gente parar e a gente refletir. Porque às vezes a gente tira as próprias conclusões. A gente vê o nosso filho, a nossa filha, tendo uma atitude ali que a gente não concorda e a gente já chega brigando. A gente não pergunta o que tem por trás disso. Se a gente parar e perguntar antes, a gente pode ver, não é do jeito que eu tô vendo as coisas. Eu já contei aqui uma vez, antes de eu contar essa historinha, quero contar aqui, eu já comentei aqui algumas lives, que quando eu era professora, tinha um aluno, logo no começo do ano, eu dando aula, enquanto eu explicava, ele ficava olhando para fora, pela janela. E eu dando aula, ele olhando para a janela. E eu falava, gente, esse menino não está prestando atenção na minha aula, ele não gostou de mim, tem algum problema. No final da aula, eu chamei ele, falei, olha, fulano, eu estou percebendo que tem alguma coisa de errado, eu estou dando aula e você não presta atenção em mim, você fica olhando para a janela. Tá tudo bem? Tem algum problema com você? Ele falou, não, professora, tá tudo certo. Quando eu estou olhando para fora, eu estou concentrado. Eu consigo prestar atenção no que você está falando. Se eu ficar olhando para você, eu não consigo prestar atenção. E aí ele me explicou, ele falou tudo o que eu tinha falado na aula. Então, olha só, imagina se durante a aula eu tivesse chamado a atenção dele, brigado com ele, mandado ele olhar para frente. Né? Então, eu teria julgado, eu teria criado um julgamento, eu teria brigado com o menino. Mas o que eu fiz? Esperei acabar a aula e fui lá e perguntei para ele, olha, eu tô achando que tem algum problema, você não olha para mim, o que está acontecendo? Ele, não, professora, é assim que eu me concentro. E um excelente aluno, só que não adiantava, era o jeito dele se concentrar, ele precisava olhar para fora, ele precisava focar em alguma coisa para o ouvido dele conseguir prestar atenção no que eu estava falando. Então, às vezes a gente julga, a gente vê uma coisa e a gente tira a conclusão, dá uma bronca e não era aquilo que a gente tinha imaginado. Olha só a historinha que eu vou contar para vocês, né? Tinha uma garotinha que estava segurando 2 maçãs na mão. A mãe olhou com um belo sorriso e falou assim, querida, você poderia me dar uma maçã? A criança pegou as 2 maçãs, mordeu uma e depois mordeu a outra. A mãe ficou com a bochecha vermelha, a mamãe ficou enfurecida. E aí, depois que a filha mordeu as 2, a filha falou, mamãe, essa aqui é para você, essa é a mais doce. Então, olha, às vezes a gente julga errado, a gente acha que o nosso filho, que a nossa filha está tendo um mau comportamento, ele está fazendo uma coisa horrorosa, que a criança é sem educação.
mas a gente não para perguntar, para questionar o porquê daquele comportamento. Por que a criança fez isso? Filho, filha, vi que você agiu dessa forma. O que aconteceu? Por que você fez assim? Se a gente parar para entender o porquê das coisas, fica muito mais fácil da gente pegar e da gente saber o ponto de partida na comunicação aí com os nossos filhos. Então, gostaria muito de que vocês refletissem, né, sobre tudo isso que a gente passou aqui hoje, dessa vivência, e eu gostaria de pedir para vocês que vocês colocassem aqui no comentário qual foi o insight que você teve dessa live aqui hoje. O porquê que essa live foi importante para você, o que você vai levar para a tua vida, o que você vai poder compartilhar aí com as pessoas, né, que você conhece, colocar em prática com teu filho. E gostaria de saber se o meu momento aqui de hoje, nessa live, pode contribuir um pouquinho aí para você. Então, se vocês puderem comentar aqui, por favor, para eu poder ter esse retorno, esse feedback aqui de vocês, vocês vão me ajudar muito, né? A Isabel colocou: Lisa, faço questão de compartilhar suas lives, porque tenho aprendido tanto, temos que valorizar esse momento com você. Querida, muito obrigada, viu? Gratidão. A Grazi, a Gisele, obrigada. Leninha, live maravilhosa. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Preciso compreender mais o André quando ele age às vezes impulsivo. Tenho que quebrar o ciclo. Opa! Estava repetindo o que a minha mãe fazia sem perceber. Alininha, amei. Foi muito bom estar aqui com pessoas maravilhosas como vocês e a gente está junto aí para poder ter um bom vínculo, né? Uma boa convivência aí com os filhos, com as crianças.